Olá, amigos. Essa é mais uma página do Diário Eterno. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse sonho ocorreu em meados de 14 de setembro de 2017 e foi registrado ao acordar. Os lobos e a ilha. Eu sonhei que estava em uma rua. Essa rua lembrava bastante a Rua Augusta, na cidade de São Paulo. E caminhando eu via um estabelecimento onde algumas pessoas faziam refeição. Era uma rua comercial, movimentada, e o estabelecimento era um restaurante bonito, elegante, com um ar tradicional. E ao entrar no restaurante, o dono veio até mim e disse assim: ainda não é a hora. Então eu fiquei esperando e ao iniciar a noite, era como se o estabelecimento tivesse se tornado um outro lugar. Ele virou um lugar mais simples, com paredes cremes, e ficou mais parecido com um refeitório. Então eu vi alguns idosos entrando, pedindo sopa e se servindo de uma refeição. Dentro do restaurante, eu vi uma porta, o fundo do restaurante, como se fosse uma porta de emergência. E ao lado dessa porta havia um menino, ele deveria ter cerca de 11 anos. Ele olhou pra mim, olhou pra porta, mentalmente, como se tivesse me indicado mentalmente que era ali que eu deveria entrar, por ali. Eu entrei sozinha. Quando eu entrei, eu comecei a subir umas escadas em um hall. Quando eu terminei de subir essas escadas, eu passei por uma porta. Então, eu saí em uma construção e fiquei pasma porque era de dia. Parecia a construção de um prédio. Eu tinha a impressão que eu estava no quarto andar. Observava que as paredes e os chãos estavam crus, sem reboque, sem piso, tudo naquele cimento grosso, sabe? Não era um cimento lisinho. Nesse andar eu comecei a caminhar e vi um casal de idosos varrendo o chão. Eles estavam com umas folhas na mão, como se fossem umas folhas secas, e elas se tornaram uma vassoura. Então quando eu cheguei próximo deles, eles me olharam, nada disseram, apenas trocamos olhares. Então eu entendi que eu poderia ir até uma porta que estava logo adiante, um pouco atrás deles. Passei por eles, cheguei até essa única porta e atravessei. Então eu saí em um hall, onde eu subi mais alguns lances de escada. E chegando no fim dessa escada, havia mais uma porta, mas era uma porta pequena, que ficava no teto. Lembrava essas portas de submarino, como se fosse uma escotilha. Então eu abri essa porta e quando saí, vi que estava no topo de uma rocha relativamente grande, como se fosse em um ambiente com 2 metros quadrados. Mal saí e estava respingando água em mim, e essa água eram de ondas batendo na rocha. Então eu olhei pra frente e vi que estava diante de uma linda praia. Fiquei impressionada, pois a água era de um tom muito azul, fosforescente, brilhante, não sei explicar, pois não há nada parecido aqui. Mas senti a nítida sensação de que a água era como se fosse um ser vivo, com luz própria. Foi algo muito mágico, incrível, incrível. Tudo ali ao redor era diferente, a natureza era mágica, as cores eram mais vivas, cintilantes, fosforescente. Quando olhei para trás, do lado direito, percebi que haviam 2 animais sentados me olhando. Olhei melhor. Eram 2 lobos, eles eram de grande porte e seu pelo era meio azulado. Da mesma maneira que a água, suas cores eram mais vivas, cintilantes, fosforescentes. Jamais esquecerei. Eles eram sérios e apenas me olhavam. Um olhar que inspirava inteligência e muita sabedoria. Ao me olharem, eu entendi que foi permitido estar ali. Entendi que era um local restrito, ao qual foi me dado um curto período para trafegar. Para quê? Não sei realmente. Muitos sonhos, eu sei que estou acompanhada por alguém que não vejo, mas nesse, eu senti que estava sozinha. Lá não era um lugar que poderia ser acessado livremente. Era como se fosse um lugar guardado. Fiquei um tempo contemplando o mar, aquela praia linda. Tinha a impressão que ali era uma ilha. Eu sabia que estava atrás de algo. Na verdade, em muitos dos meus sonhos, sei que estou procurando por algo, ou como se estivesse em alguma missão, alguma tarefa, ao qual raramente me lembro o que é quando acordo. Comecei a adentrar o local e não vi mais ninguém por ali. Porém, sabia que era um local selvagem e que haviam mais seres habitando ali. Então, eu tinha que tomar um certo cuidado. No ar, havia um clima misterioso e eu sabia que tinha que ficar pouco tempo, sem perambular a esmo, ser objetiva, pois era mesmo um local guardado. Eu senti que havia um propósito específico para aquele lugar existir e dos seres que ali habitavam. Cheguei em uma parte dessa costa e rapidamente percebi que de alguma maneira haviam alguns seres que me inspiravam um pouco de medo. Avistei uma construção antiga que parecia ter sido habitada por humanos há muito, muito tempo. Tive uma rápida impressão de ter visto uma mulher se esgueirando ao redor. Ela tinha um aspecto um tanto primitivo, mas de onde eu estava, não conseguia ver detalhes. Eu sei que cheguei em um lugar que parecia uma caverna, e o que fiz, não lembro. Quando percebi, já caminhava rapidamente, retornando para a praia. Os lobos não mais estavam ali. A rocha da qual saí estava quase encoberta pelas águas. Abri a escotilha e retornei por todo o caminho. Saí no prédio em construção e ainda era dia. Fiz um sinal de despedida ao passar pelo casal de idosos e retornei.
Ao sair pela porta que dava no restaurante, era noite. Lembro de sair na calçada, sentir a brisa noturna e caminhar pensativa entre os transeuntes. Parecia uma noite de verão, com bastante pessoas circulando, mas nada tumultuado. O clima era ameno. Fiquei pensando, e parece que às vezes, para ter autorização de ir a alguns locais, é necessário passar por mais de um portal. Pelo menos foi essa impressão que esse sonho me deu o tempo inteiro. A sensação nítida, um sonho lúcido, cheio de aromas, cores e detalhes inesquecíveis.